Boa noite. Senhores professores, alunos, visitantes ilustres que temos aqui, funcionários dessa universidade, está aberta a primeira sessão pública da Comissão da Verdade da PUC São Paulo, reitora Nadir Gouveia Kfouri. Nosso objetivo hoje é, sobretudo, expor o nosso plano de trabalho e colher, saber das sugestões que essa comunidade tem. Mas, antes que a gente inicie o trabalho, está aqui presente ao nosso lado o Ivan Seixas, ex-preso político, e aqui representando, enquanto coordenador da Comissão da Verdade, Rubens Paiva, da Assembleia Legislativa. E o professor Malheiros, da nossa Faculdade de Direito. Eles farão uma abertura dessa solenidade e, em seguida, a gente passa à discussão do nosso plano. Ivan, a palavra está com você. Bom, em primeiro lugar, além do boa noite, queria dizer o seguinte: a Comissão da Verdade, na realidade, a gente não tem. O Brasil inventou uma subversão, saudável subversão, que é, em todos os países do mundo em que teve comissões da verdade, teve uma Comissão da Verdade, a Comissão Nacional da Verdade. O Brasil subverteu, e a subversão, por um acaso que eu não sei qual que é, começou aqui em São Paulo, na nossa comissão, que é criar outras comissões. Então, criou-se a Comissão Nacional e depois criou-se comissões estaduais, em seguida comissões municipais, em seguida comissões universidades e depois, mais recentemente, em sindicatos. Isso criou uma grande rede pela verdade. Isso é uma coisa que, nas palavras do Eduardo Gonçalves, que foi membro da Comissão da Verdade do Peru, e hoje ele é um consultor da ONU para comissões da verdade, ele participou da Comissão da Verdade, acompanhou a Comissão da Verdade do Marrocos, de El Salvador, tal. Ele relata que isso é uma coisa que foi inovadora, mas que é muito saudável, por um motivo muito simples. Nas palavras dele, na Guatemala, teve, diferente daqui, não 7 membros a Comissão Nacional, que a gente reclamou tanto, né? Teve 200 membros, num país que é bem menor do que o Brasil. Mas, por não ter uma articulação, teve também 200 relatórios simultaneamente, que depois deu um trabalho desgraçado para juntar em um único relatório. Aqui a gente faz o trabalho inverso. Então, se a comissão surge com muito tempo de diferença, tardiamente mesmo, por outro lado, surge de uma forma capilarizada, absolutamente descentralizada. Mas que agora, nesse exato momento, a gente está fazendo um trabalho de coordenação. E aí é que entra a Comissão da Verdade aqui da PUC. Por quê? Porque a Comissão Nacional, mais as comissões estaduais e municipais, sentindo a necessidade dessa coordenação, vão realizar agora, no dia 30, uma reunião das comissões oficiais. As comissões oficiais, para bem entender, diferente da comissão de sindicatos ou das universidades, a PUC incluída, no meio do caminho pode cansar, pode desistir e não tem que prestar contas, além da prestação de contas políticas. As comissões oficiais, elas têm mandatos
e elas têm verbas, elas têm a obrigação de ir até o fim apresentar um relatório, mesmo que seja para dizer não apuramos nada. Mas tem que ter algum trabalho e tem que ter essa, essa finalidade da coisa tem que ser apresentada, porque tem, obviamente, um controle de Tribunal de Contas, etc. E tal. Então, essas comissões elas têm, por obrigação, apresentar resultados, né? O passo seguinte será fazer, depois de se fechar uma estrutura mínima, que se pense um relatório, metas, etc. e tal, se fazer com as comissões de universidades e, em seguida, ou talvez até junto com as comissões de sindicatos, se fazer uma reunião para ampliar isso daí. E aí fazemos a grande coordenação dos trabalhos, que é também uma divisão de trabalho. Então, a PUC não precisa a comissão estadual ou a comissão municipal fazer um trabalho sobre a PUC, porque a PUC está fazendo isso, né? Então, quando nós, na instalação da comissão, trouxemos a cópia da CPI, da Assembleia Legislativa, para entregar para a comissão, na verdade, da PUC, foi com essa finalidade, da gente ter já nas mãos alguma coisa para a PUC começar com base numa investigação que foi feita sobre a invasão. Então, nós não precisamos revelar que o Erasmo Dias comandou a invasão da PUC, que teve não sei quantas moças que foram queimadas com bombas de fósforo e tudo mais. Parte-se de alguma coisa, né? Isso daí aumenta mais ainda a importância da comissão de todos nós, mas a comissão da PUC passa a ter uma importância maior, porque a gente está contando a história. Está contando a história dos nossos heróis, das nossas vítimas e das agressões que nós sofremos. Em todos os lugares, nos sindicatos, nas universidades, nas faculdades, como a Faculdade Largo de São Francisco tem uma específica, independente da Comissão da Verdade da USP, que está com o freio de mão puxado. Então, a gente tem uma tarefa muito grande. E essa tarefa, ela nos diz o seguinte: nós precisamos contar, por um motivo muito simples. Contar a história, porque nós temos que apresentar a história para o povo brasileiro. Não dá para a gente fugir da realidade de achar que basta a gente falar assim, o Ustra. Aí todo mundo sabe o que é Ustra. O Ustra parece nome de produto, de limpeza, qualquer coisa desse tipo. Mas, para os iniciados, não. Para os iniciados, é um torturador, Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Então, nós temos esse trabalho a fazer. Por quê? Porque os jovens não têm a informação. Os pais desses jovens não têm essa informação. Os avós desses jovens talvez não tenham também, porque nós tínhamos no país uma censura brutal e nós tínhamos o terrorismo de Estado, que era, se você visse alguém ser preso, você não contava nem para os seus familiares, com medo de você ser preso e desaparecer também. Então, isso é uma realidade. Então, nós temos a tarefa de contar essa história e apresentar para a sociedade. E, com isso, a gente conclui alguma coisa. Essa apuração leva a conclusões. Torturas, assassinatos, desaparecimentos, censura, etc. e tal, não são coisas aceitáveis no Estado democrático de direito. Com isso, nós fazemos a parte mais delicada, que é a parte política, que é a parte de recomendações. Essa parte de recomendações é a chave. É a chave, porque você pode até fazer literatura com o que já foi feito de revelações, mas as conclusões têm que ser com base nessas apurações. Agora, as recomendações, elas não podem ser baseadas em obviedades. Elas têm que ser baseadas em coisas pensadas, porque nós temos, com essas recomendações, deixar para os jovens, para os filhos desses jovens, para os netos desses jovens, um país diferente. Porque, por exemplo, quando você constata que a estrutura de poder que foi montada era a estrutura de terrorismo de Estado e a polícia militar tinha parte nisso,
porque a Polícia Militar foi criada por um decreto em março de 1970, em que a PM passa a ser tropa, força auxiliar do Exército. E, como tal, deve se comportar. Agora, eu vou colocar no tempo presente. A Polícia Militar ainda é tropa auxiliar do Exército. Geraldo Alckmin ou qualquer outro governador do país inteiro, se vai nomear um novo comandante para a PM, ele não nomeia simplesmente, ele submete esse nome ao Estado-Maior do Exército. É absurdo, mas isso ainda existe. E quando tem o ok, ele nomeia. Se o cidadão só foi nomeado com ok do Estado-Maior do Exército, ele deve obediência a quem? A nós, sociedade? Claro que não. Ao governador também não. Ele deve, obviamente, ao Estado-Maior do Exército. Essa é a realidade que nós temos hoje. A P2, ela deve obediência ao governador ou à sociedade? Claro que também não. Ela deve a uma coisa chamada segunda seção do Exército. Ou seja, temos ainda funcionando uma cadeia de comando paralelo. Temos ainda uma cadeia de comando secreta que é paralela a essa cadeia de comando. Paralela. Isso daí é uma coisa que nós temos que encarar. Nós temos que enfrentar e nós temos que dizer que isso não tem o menor sentido. Ao longo da ditadura foi assim. Ao longo dos vários governos democráticos, não foi atentado para esse pequeno detalhe, que não é tão pequeno assim e que é perigosíssimo. Ou quem participou das passeatas aqui em São Paulo viu a PM sendo desrespeitada pela uma parte da PM, pela tropa de choque. A tropa de choque ignora o comando da PM e mete balas de borracha nos manifestantes que estão sentados à frente dela, fazendo uma provocação, e aí começa a pancadaria com a justificativa de que houve vandalismo. Lógico que são provocadores da P2. Isso é uma coisa que já é muito nítido. Isso é só um exemplo do que nós temos que fazer, que é pegar o passado e trazer para o presente e dizer, isso aqui ainda existe e nós temos que desmontar. Como, por exemplo, na época da década de 60, a grande questão que foi motor das passeatas era o acordo MEC-USAID, MEC-USAID. Para quem não sabe, o acordo MEC-USAID transformou a Universidade Brasileira de um centro de pensamento, centro de formulação de políticas para o país, de pensar o país e propor alguma coisa, numa escola técnica de nível superior, onde hoje você paga um carnê e você tem um título e sai para trabalhar aplicando tecnologia estrangeira. Era o modelo deles de submissão, de pagar royalties, que foi implantado em 64. Hoje nós não temos mais o direito de continuar dessa forma. Nós temos que desfazer esse acordo, que serviu de motor para as passeatas, que não foi revogado e que continua funcionando, mesmo que não mais com esse nome. Então, esse tipo de coisa, nós temos que pensar, nós temos que apurar que houve isso, nós temos que concluir que isso é danoso e nós temos que sugerir, recomendar para a Comissão Nacional colocar no seu relatório e colocar a recomendação de que isso tem que ser desmontado. Então, a Marijane, quando pensar em movimento estudantil, tem que recuperar isso. Tem que dizer que isso foi motor no passado dos protestos contra a ditadura e é uma coisa que se mantém até hoje. Professores universitários não sabem disso? Claro que sabem, sentem o dia inteiro isso, que não tem autonomia, que tem uma pressão muito grande. Então, isso nós temos que propor, nós temos que colocar nos nossos relatórios segmentados, que serão apresentados e que farão parte do relatório único, que é o da Comissão Nacional da Verdade. Agora, os relatórios segmentados, ou setoriais, ou regionais, têm a sua função. O nosso relatório da Comissão Estadual da Verdade, que tem como foco
as violências diretas, imediatas, provocadas por torturas, que são contra mortos e desaparecidos, pessoas que foram mortas e desaparecidas, que é também contra as crianças que foram torturadas, que foram abandonadas, que foram dadas em adoção, que isso não é coisa da Argentina, é de Brasil também, contra as mulheres que foram violentadas e tudo mais. Esses depoimentos, eles vão compor o nosso relatório. E nós vamos compor com outras coisas que estão sendo apuradas, que serão mandadas para a Comissão Nacional. Mas o nosso relatório também reflete, dentro do Estado provincial, que é o Estado de São Paulo, a gente vai propor mudanças estruturais, políticas públicas, etc. e tal. A tarefa da Comissão da Verdade da PUC é para a PUC e é para a sociedade. Isso daí é o grande desafio que nós temos, é o grande segredo para a gente poder desfazer o que tem hoje, que é herança do passado. A nossa tarefa é desconstruir a ditadura que ainda existe. Por mero acaso, não. Uma boa parte da população é a favor da pena de morte, uma boa parte da população é a favor da tortura, uma boa parte da população diz bons tempos eram os tempos dos militares. Nós temos que dizer bons tempos, não. Bons tempos é a democracia, que, por pior que seja, é a melhor coisa que existe. É muito engraçado a gente ter no país a Rede Globo, esta bela merda que é a Rede Globo, fazendo uma autocrítica e sendo contestada, não sei se vocês viram, pela nota do Clube Militar, que é engraçadíssima. Os militares falam, equívoco, uma ova. Eles deram apoio em 74, quando fez 10 anos, 84, quando fez 20, 94, e era um apoio militante, porque participaram, etc. e tal. Eles só não colocaram que se beneficiaram da Rede Globo, e a Rede Globo se beneficiou da ditadura sobejamente, né? Mas o fato é que fica triste você ver a Rede Globo fazer uma autocrítica antes do Estado brasileiro. Então, nós temos que acelerar os trabalhos e exigir que a gente tenha essa autocrítica e o pedido de desculpas do Estado brasileiro seja feito assim que seja apresentado esse relatório, de uma forma clara e solene para todo o povo brasileiro saber que ditadura é uma coisa execrável, tortura é uma coisa execrável, mortes, desaparecimentos, violações de crianças, de mulheres, é uma coisa execrável que nós temos que abominar isso daí. E, com isso, a gente falar ditadura nunca mais, torturas, assassinatos nunca mais. Eu acho que esse é o nosso desafio, essa é a nossa tarefa. É isso. Muito obrigado. Vamos passar a palavra agora ao professor Malheiros, que vai nos falar sobre a justiça transicional e o surgimento das comissões. Meus companheiros de mesa, Leslie querida e Ivan Seixas, com quem eu tenho aprendido muito, né? O Ivan me recebeu de braços abertos como representante do Poder Judiciário no CONDEP, né? E eu aprendi muito com o Ivan Seixas e percebi, né, que eu poderia, diante da bravura desse cara, a bravura da Leslie, né, que passaram maus bocados no passado, eu poderia ter sido muito melhor do que eu fui. Esta é que é a verdade. Justiça de transição. Meus amigos, amigas, eu vejo uma montanha de gente querida na plateia, o Jorge Cláudio, além das minhas meninas. As minhas meninas são as minhas companheiras da Comissão da Verdade, já que o Padre Edênio não está, então eu sou o menino delas, né? E vejo o Frei Cherry, que foi meu professor de teologia, enfim, Elza Lobo, querida, e eu falo 2 minutinhos sobre justiça de transição. E outro dia, o professor Fábio Conder Comparato, né, ele tentou definir como a verdadeira justiça de transição
uma justiça que foi de transição antecipada, que foi provocada pelo Ivan Seixas e pelo pai dele, que saíram aos murros e pontapés contra os torturadores que os feriam, né, no cárcere político. Então, essa é uma homenagem que, com certeza, não, uma homenagem que o Fábio Kander Comparato, que foi um dos melhores professores que eu tive na faculdade, prestou a você e seu pai. Realmente, diante de coisas tão pavorosas, né, essa coisa absolutamente inédita na história da repressão política, de alguém que, dentro de um cárcere político, sai aos socos e pontapés contra os seus torturadores, antecipando uma justiça de transição. Justiça de transição antes de terminar a ditadura militar. Muito bem. Antes de terminar, durante a ditadura militar. Bom, na verdade, a melhor ideia que eu tenho de justiça de transição é de um tribunal único montado para esta finalidade, ao término de um período ditatorial, que tivesse sido montado um tribunal com inúmeros juízes, com Ministério Público, com direito de defesa a todos, com defensoria e tudo mais. Este seria realmente uma justiça de transição absolutamente correta. Cada país tem uma justiça de transição diferente. A África do Sul tem uma, alguns países do leste europeu também tiveram outros tipos de justiça de transição. A América Latina teve justiça de transição de diversos tipos, no Chile, na Argentina. E eu confesso que a nossa justiça de transição, que acaba desembocando numa decisão equivocada do Supremo Tribunal Federal a respeito da lei de anistia, né? E eu digo equivocada porque isso eu aprendi ainda no primeiro tribunal de alçada, quando eu julgava contratos de consumidor, não é? O contrato que você de alguma forma forçado, enganado, esse contrato não tem validade. Ou seja, a anistia foi colocada de cima para baixo, não é? Goela dentro do martirizado povo brasileiro. Não tinha escapatória. Ou seja, no meu modo de ver, esta lei de anistia deveria ser nulificada, declarada absolutamente nula pelo judiciário brasileiro. Isso não aconteceu, apesar das arguições de imprescritibilidade de crimes de tortura, crimes contra a humanidade, isto acabou não prevalecendo, nisto que eu poderia dizer que poderia, mas não é, ser o fim, porque foi um julgamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da lei de anistia. Na verdade, o que se pretende nessa justiça de transição à brasileira são colocações, muitas delas não judiciais, e é aí que entra efetivamente as comissões da verdade, no esclarecimento do que aconteceu, na maneira que se conta a história, né? Nós não podemos esquecer jamais o que acabou acontecendo nesse país. E contar para os alunos, não é? Eu tenho a impressão que os professores aqui presentes, como eu, também se surpreendem de vez em quando, falando para a meninada do bacharelado, que não sabia o que tinha acontecido nesse país. Eu cheguei uma vez, numa aula de Direitos Humanos, a trazer o Ivan Seixas, que contou as coisas todas que ele passou, e a meninada na classe, todos eles de olhos arregalados, não é? Ouvindo
o que o Ivan Seixas e seus familiares haviam passado durante todo esse período. Isto é missão também, a doutrinação, não é? Contar para as pessoas, para todas as gerações, isto é uma grande missão das Comissões da Verdade. Comissões da Verdade que, percebo para minha alegria, estão cada vez mais unidas, não é? Nós estamos, umas comissões colaborando com as outras comissões, na busca da verdade. Agora, vamos colocar em aspectos mais práticos o que eu entendo como reação em relação aos malditos que torturaram, sequestraram e desapareceram, né, com pessoas. Descoberta a verdade, eu entendo que ações declaratórias são absolutamente possíveis para que judicialmente se declare que determinadas pessoas sofreram tortura, tiveram seus filhos desaparecidos. Isto é juridicamente possível, a decisão do Supremo Tribunal Federal não impede ações declaratórias, que não têm cunho condenatório. Na verdade, né, o grande ideal seria a responsabilização penal, botar na cadeia, evidentemente respeitado o devido processo legal, porque nós não somos trogloditas como eles foram. Não é? Não havia o devido processo legal. Quando a gente bate papo com aqueles heróicos advogados, não é? Como Belisário, por exemplo, Zé Carlos Dias e tantos advogados que deram a cara para bater naquele período difícil, a gente sabe que não havia o devido processo legal. Já se chegava na auditoria militar já sabendo que o cliente estava já condenado. Aqui não, nós não precisamos responder desta mesma maneira. O ideal seria botar na cadeia, né, todos esses facínoras. Mas isto, não vou dizer que seja impossível, não. E por que eu entendo que ainda é possível isso? Difícil, hein, gente? Difícil, mas não é impossível. Por quê? Porque nós temos os tratados internacionais. E, de uma maneira ou de outra, em algum momento, o Supremo Tribunal Federal vai ter que enfrentar a decisão da Corte Interamericana a respeito do Araguaia. Vai ter, porque o Brasil não pode descumprir uma decisão de um tribunal internacional, sob pena de ficar numa situação deplorável diante de toda a comunidade internacional. Então, em algum momento isso pode acontecer e poderá provocar um novo julgamento sobre o que se entendeu como anistia. E não se esqueçam que a composição do Supremo Tribunal muda. Isto não tem prescrição, isso poderá mudar daqui a 5, 6, 7 anos, e talvez a gente consiga botar na cadeia, e não falo isso com desejo de vingança, faço isso com desejo de justiça, da verdadeira justiça. Mas, enquanto isso não vem na justiça de transição, há algumas coisas que podem ser feitas. Nós temos a responsabilidade objetiva do Estado, ou seja, quando um agente estatal pratica um ato lesivo a uma pessoa, o Estado responde, como de fato tem respondido com as indenizações. Agora, por que eu tenho que pagar com o dinheiro dos impostos que eu pago indenização? Aí está uma coisa interessante. A possibilidade do Estado de regredir contra o agente. Isto é algo absolutamente possível que aquela decisão do Supremo Tribunal Federal não afetou. Ou seja, pagas as indenizações, eu, Estado, vou atrás de quem causou o prejuízo
para pedir um reembolso para os cofres públicos, porque ninguém tem nada a ver com isso. Ou seja, esse dinheiro é um dinheiro que eu estou pagando para as pessoas, como Estado, como indenização pelo que eles sofreram, e vou receber de volta cobrando do ofensor. Isto é tranquilo, isso está na Constituição Federal. Muito bem, mas o Estado não faz isso. O que poderá, num procedimento de justiça de transição, ocorrer? Ações populares contra o Estado, para que o Estado responda pela lesão que está ocasionando no cofre público com o pagamento de indenização. Esse é um mecanismo de justiça de transição. Ou seja, não posso te botar na cadeia, Capitão Homero, não é? Por que eu cito o Capitão Homero? Porque foi o torturador mais próximo que eu tive. Por quê? Como aluno do CPUR de São Paulo, em 1970, eu tive aula, assustado, um moleque de 19 anos, assustadão, tive aula com o Capitão Homero de tortura. Ou seja, eu já tinha contado isso para você, Ivan. Nós tínhamos uma matéria chamada Informações e Sigilo, e o Capitão Homero, não é? Ele dava aula para nós de tortura, como afogar as pessoas sem matar, não é? Isso para moleque, viu, Jorge Cláudio? Para molecão de 19 anos, né? A gente lá tinha que estar lá, não podia escapar. Como afogar a pessoa sem matar, como utilizar corretamente o choque elétrico, o procedimento multigef, que eu não esqueço mais, né? E ele falava manso, né? E ele falava assim, não, o processo multigef é muito simples. Primeiro entra o bonzinho e fala para o encarcerado, para o prisioneiro, olha, meu plantão vai terminar, vai entrar um colega meu que é completamente louco, matou uma grávida ontem a pontapés. É melhor você falar tudo para mim. E daí, no meio dessa conversa amistosa, entra o outro, tudo uma bruta de uma encenação, entra o outro gritando, dizendo, o que você está fazendo no meu turno? Sai, que agora vou conversar com esse cara e tal. Não, ainda meu turno não terminou, ponha-se daqui para fora e tal. E uma bruta de uma tortura psicológica, não é? Falando sobre a utilização de insetos, utilização de jacarezinho para deixar as pessoas assustadas, né? Enfim, cobrar, já que a gente não pôde, pelo menos por hora, botar o Capitão Homero na cadeia, pelo menos cobrar do Capitão Homero os danos que ele causou e o Estado pagou do nosso dinheiro para aqueles que tiveram os danos. Precisaríamos retroagir contra o Capitão Homero, o Ustra e todos os outros para, pelo menos, enquanto a gente não consegue colocá-los na cadeia, pelo menos mexer no bolso deles. Outra coisa que é absolutamente possível numa justiça de transição são os processos administrativos, não é? Vários médicos, o Chibata e outros tantos foram colocados para fora da medicina. Por quê? Porque, por intervenção de comissões de direitos humanos, houve denúncia nos conselhos regionais, Conselho Federal, não é isso mesmo, Ivan? E o Chibata foi espirrado fora. Isso é um procedimento, já que não pudemos ainda botar na cadeia o Chibata, nós temos a possibilidade de, pelo menos, fazer com que ele não seja efetivamente mais médico, né? Ele e outros tantos, ele no Instituto Médico Legal, falsificando laudos, e outros tantos médicos que também foram colocados para fora, esses médicos horrorosos que participavam de sessões de tortura para saber até que ponto a tortura poderia ir, né? Porque, afinal de contas, não posso passar do limite que eu corro o risco de matar o prisioneiro e não saber as coisas que eu preciso descobrir dele. Enfim, nós temos diversas saídas, não existe
um mecanismo único de justiça de transição, né? Deveria ter um único tribunal para julgar todas as pessoas que cometeram estes atentados à dignidade da pessoa humana, mas não temos. Então, nós temos a busca da verdade pelas comissões da verdade. Verdade essa que pode, sim, basear inúmeros procedimentos judiciais para que uma reparação, ainda que parcial, acabe se dando, não é? Porque, senão, gente, nós nunca vamos ter esse ferimento enorme cicatrizado. Esse ferimento vai estar sempre sangrando, vai estar sempre infeccionando, e com repercussões no dia de hoje. Outro dia, julgamos lá no Tribunal de Justiça um caso que eu votei para que isso não acontecesse mais. Eu e mais um ou dois votamos nesse sentido e perdemos. Quer dizer, que caso é esse? Que mostra que a ditadura militar se projetou para o futuro, não é? O ditador de plantão foi embora, mas deixou a assinatura dele. O que eu estou me referindo? Das mulheres dos presos que têm que se agachar nuas em cima de espelhos, não é? Para que possam estar bem revistadas, quando, na verdade, tudo seria absolutamente fácil depois da entrevista, depois da visita íntima da mulher com o preso, se revista o preso, não é? Não precisa submeter a mulher do preso a esse vexame. E mais, virá uma nova reclamação, que vamos julgar também, porque crianças que visitam os pais nas cadeias estão sendo revistadas também. E nisso, não é, eu sou o coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não posso permitir, em hipótese alguma, que um menor de idade, ao visitar seu pai, ao visitar sua mãe, seja revistado. Isso é um resquício típico da ditadura militar. Enquanto a gente não tomar as medidas certas, enquanto a gente não buscar a verdade, nós vamos estar sempre com esta ferida purgando. E isto sempre provocando coisas absolutamente estúpidas, como essas que eu acabei de citar para vocês, e teria tantas outras coisas com cheiro de ditadura que nós temos no nosso dia a dia. É necessário que se ponha um basta, e esse basta virá, com certeza, por medidas nisto que entendemos como justiça de transição. Muito obrigado. Vamos passar, então, a exposição do plano e, para tanto, vamos chamar a essa mesa os demais membros que compõem a Comissão da Verdade da PUC São Paulo. Ao meu lado já está aqui, da Faculdade de Direito, do Departamento de Direitos Difusos e Coletivos, o professor Antônio Carlos Malheiros. Além dele, temos da Faculdade de Ciências Sociais, do Departamento de História e também coordenadora do CEDIC, Centro de Documentação e Informação, a professora Heloísa Faria Cruz. Por favor. Bem, essa que vos fala, sou da FEA, da Faculdade de Administração, Contabilidade e Atuária, do Departamento de Economia. Leslie Denise Velotti. Da Faculdade de Ciências Sociais e Departamento de Sociologia, a professora Marijane Vieira Lisboa. Da Faculdade de Ciências Sociais, curso de Serviço Social, Departamento de Política Social e Gestão Social, a professora Rosalina de Santa Cruz Leite.
da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, Departamento de Filosofia, a professora Salma Tanus Muchael. E representante da Arquidiocese de São Paulo e da Fundação São Paulo, a doutora Ana Paula Albuquerque Grillo. Faz parte também da comissão, mas não pôde estar presente hoje, como membro honorário dela, o professor Edênio do Reis do Vale, mas, por compromissos outros, ele não pôde estar aqui presente hoje. Pois bem, antes que a gente passe à discussão, uma exposição rápida do que é o plano, e eu queria avisar que esse plano, inclusive, já está no nosso site. O nosso site, na página inicial do site da Universidade, da PUC, ele tem vários links, 3 links que levam ao site. Então, ele está lá. Mas gostaria de lembrar que a nossa comissão foi instalada no dia 6 de junho. E do 6 de junho para cá, gostaria só de fazer um pequeno retrospecto. Apesar de ter havido aí um mês, julho, de férias, em que a comissão trabalhou a baixa carga, efetivamente foram quase 2 meses, né, que nos sobraram, tirando o período de provas. Mas, de lá para cá, apesar de não termos tido nenhuma sessão pública, os trabalhos não foram interrompidos. Nós fizemos esse plano de trabalho que hoje estamos aqui apresentando para vocês. Não foi fácil chegar, não é, a essa síntese. Trabalhamos também bastante na operacionalização das bolsas de pesquisa, que depois a doutora Ana Paula expõe como isso será feito. Trabalhamos também na viabilização dos 2 convênios com a Comissão Estadual e a Nacional, que depois também a doutora Ana Paula vai falar sobre eles. Participamos de vários encontros, reuniões, eventos, representando a Comissão da Verdade, seja em São Paulo, seja em Brasília. Inclusive, um evento extremamente importante que reuniu todas as comissões da verdade aqui em São Paulo, inclusive as universitárias, e o que resultou daí é que essas comissões universitárias, inclusive, pediram encontro aqui na PUC, e nós estamos trabalhando para a viabilização disso. Talvez ao fim do mês, início do outro, a gente faça isso aqui. Também trabalhamos na preparação, e vai começar nessa próxima quarta e na segunda-feira que vem, dos depoimentos de vários militantes que atuaram junto com os alunos desaparecidos e mortos que temos aqui na PUC, sobretudo, e começamos, como a maior parte deles era da ELN, a Maria Augusta, o Zé Wilson Sabag, o Fleury e o Araújo. Então, quarta-feira agora e segunda, nós vamos reunir vários militantes que tiveram ao lado deles em toda essa sua trajetória e coletar o depoimento deles, não importa que isso dure 2, 3, o quanto precisar, para que isso já vá compor o acervo do memorial que essa comissão irá implantar ao final dos seus trabalhos. Um memorial permanente aqui na PUC São Paulo. E o que vamos fazer não é só tratar da morte, não é, deles, das circunstâncias da morte, até porque as comissões, sobretudo a estadual, já avançou muito sobre isso, mas trazer não só o que foi a militância deles, o que foi a militância dos próprios depoentes que estiveram com ele, o que foi o papel deles na organização, o que foi a própria organização, o que era o cenário político da época, para que a gente registre não só a circunstância da morte, mas o que foi essa resistência, não é, que no nosso país assumiu várias facetas. E é projeto nosso, não só a ELN. Depois, o PCdoB, que organizou o Araguaia, e depois, quem sabe, avançar para as principais organizações não é, que constituíram a resistência desse país. O partido
Comunista, o famoso Partidão, VP, VAR, estamos ainda pensando nisso, mas vamos começar pela Eliane para registrar não só a morte, mas a história, o que foi, não é? E o porquê dessas organizações. Só para dizer que nós vamos começar a fazer aqui na PUC, em conjunto com a Comissão da Assembleia Legislativa, a Comissão da Verdade Estadual, as audiências desses nossos mortos e desaparecidos. E como a nossa comissão também tem um caráter pedagógico muito grande, nós vamos, antes das audiências, organizar eventos que preparem, não é? Não é só o nosso aluno que eu olho e digo o plano cruzado ou o plano real. Professora, eu nasci nesse ano. Então, ou seja, não é só que eles não sabem mais o que é o plano cruzado e real, eles não sabem o que foi a ditadura. Então, anteceder as audiências, não é? Com uma reunião preparatória, contando o que era a época, o que foi essa época, e o que eram esses militantes nessa época e o que representaram. Bom, acho que, dito isso, nós podemos começar a fazer uma breve discussão do nosso plano. O objetivo é, primeiro, trazer ao conhecimento de vocês e recolher todas as sugestões possíveis, que todas elas serão bem-vindas. Ademais, obviamente, sensibilizar a todos, não é? E a ajuda de vocês, porque esse trabalho é hercúleo e sozinhos não conseguiremos, não é? No sentido de que, então, a gente crie canais para que a gente comece a trabalhar em conjunto, não é? Com vocês, e toda auxílio e ajuda vai ser bem-vinda, não é isso? Eu só queria esclarecer que, para não truncar as falas, as dúvidas, esclarecimentos, sugestões, a gente deixar para o fim e começar a cada um dos membros expor o plano de trabalho, e poderíamos restringir a fala em 15 minutos? Acho que talvez a gente eleger 10. Então, 10 minutos. 10 minutos. O plano, como eu já disse, está no site, e a gente, acho que a ideia é expor e sobretudo, debater. Podemos começar? A professora Rosalina, ela vai nos falar sobre o projeto 1, que é exatamente Assassinados e Desaparecidos da PUC São Paulo. Você quer expor, professora? Então, boa noite, gente. Então, aí estão os reconhecidos e mortos desaparecidos que eram estudantes da PUC. E a gente se dividiu por projeto para ter uma coordenação de cada projeto. E eu, a Leslie e o Malheiros ficamos com a questão dos mortos desaparecidos. Claro que mortos desaparecidos é um grande calcanhar de Aquiles, né, assim que fala, da questão da Comissão Nacional e das comissões estaduais, da questão da comissão, porque envolve a questão do esclarecimento dos mortos desaparecidos, envolve que se supõe memória, envolve a questão da verdade com relação aos mortos e desaparecidos, que esses 5 são expressão até dos que estão envolvidos com familiares e tal da PUC e de outras pessoas que possam. Que a gente nem tem a avaliação, porque a PUC é enorme, né? E pensando em alunos e tudo, mas esses são exemplares do que é. Então, envolve a questão dos desaparecidos, a questão da memória, a questão da verdade e a questão fundamental da justiça, né? Da responsabilização. E a gente pensou, ao discutir esses 5, a gente cumprir esses objetivos aqui. Os 5 poderão se transformar em mais, mas os 5 já têm, a maioria desses 5 tem audiências, né, feitas, ou audiências aqui, feitas em São Paulo, ou audiências em outros estados, e até depoimentos na Comissão da Verdade. E a gente não quer começar tudo de novo, né? A comissão da gente já está atrasada, ela começa quase um ano depois da Comissão Nacional, e não vamos começar fazendo o que as outras comissões já fizeram. A gente quer ir além. Então, a gente vai preparar essas comissões, com que a Leslie colocou, a gente pegar, através do militante,
pegar a organização, reconstruir a história da organização, que a Comissão Estadual não está fazendo, né, Ivain ainda, e nem a Comissão Nacional. Então, isso é super, eu acho que super avança, né? Aí esses militantes, quando a Tomás, Maria Augusta Tomás, é morta em Goiás, num sítio, e já tem a testemunha que chegou-se a vala onde ela estava enterrada, e no outro dia, quando chegou a equipe e os familiares para ver, os ossos tinham desaparecido, tal, nós temos toda essa história contada e documentada na Comissão Estadual. O que precisamos fazer a mais, né? Precisamos fazer a mais é denunciar quem eram os responsáveis por isso. E nós sabemos os responsáveis porque temos testemunhas de que isso começou com a própria, quando Maria Augusta é denunciada na Operação Bandeirantes, e dizem, vamos lá para Goiás, ela é executada depois. Então, isso começa aqui com o Ustra, começa aqui com o Homero, começa aqui com carteira assinada, com nome, com certidão, não é lá. Não é? Lá é o final. E isso não é o caso da Maria Augusta, isso se estende a caso de muitos outros assassinados e desaparecidos na Operação Bandeirantes, não é? Que é um lugar legal. Era legal, né? Era institucional. Além do mais, nos mortos desaparecidos, a gente vai também discutir as questões dos campos de extermínio, como as Casas da Morte, e temos 5 campos de extermínios aqui em São Paulo. O sítio do Fleury, em 31 de março, a Casa do Ipiranga e os outros. Né? Então, é preciso que a gente, a partir disso, também torne público e faça ações declaratórias em relação aos campos de extermínio. A questão dos atestados de óbito, todos esses 5 e os demais, 144, e os 500 mortos e desaparecidos, têm atestado de óbito. Atestado de óbito que diz assim, foi morto pelo decreto, pelo decreto tanto, e a gente quer que esses atestados de óbito possam ser, pelo menos, esclarecidos até o que nós temos. E assim por diante. Então, essas ações, e eu vou voltar aqui, a gente vai organizar dossiês a partir do que existe. Por isso, nós fizemos uma parceria com a Comissão Nacional e com a Comissão Estadual, para que a gente não comece do nada. Agora, nosso objetivo como universidade é desenvolver ações pedagógicas que tornem reconhecidas essa violação dos direitos da comunidade, não na PUC, mas para o conjunto da sociedade. A comissão da PUC tem que ter um papel pedagógico. Então, as comissões vão aqui, mas a gente vai tentar fazer através da TV PUC, através do que a gente puder trazer. Já está acabando meu tempo, eu estou no segundo. Levar, eu que disse que era os 10 minutos, e levar para o conjunto. Então, a gente tem que. Aí a gente pede aos professores, que nos ajude a buscar canais de divulgação e daquilo que a Lege dizia mesmo. Os estudantes, o pessoal, nem a nossa geração, nem nós que participamos, sabemos metade dessa história. Então, essa história precisa ser contada para que ela exista. Nem é para que se registre, para que ela exista. Porque história oral morre com a gente, não é? Se a gente não contá-la. Então, é também essa questão da memória. Então, vou acabar. Além disso, as ações políticas e também ações de justiça. As atividades é colher depoimentos e testemunho dos familiares, dos conhecidos, dos que conheciam, né? Realizar pesquisa documental e registro da história e das circunstâncias da morte e do desaparecimento, considerando que isso a gente não vai avançar a mais do que já se conhece. Vamos torná-la público, porque a comissão de familiares, o que já temos de cada um dos desaparecidos, o que foi feito, eu acho quase que impossível que a gente tenha algum caso que vá além do que já se tem, a não ser nas ações mesmo de justiça e de apuração e responsabilização dos culpados. Depois vamos desenvolver as parcerias que nós já estamos fazendo com a Comissão Estadual e a Nacional. Nós assinamos hoje a parceria
e realizar audiências públicas, encontros de caráter pedagógico para tornar a tomada dos depoimentos e a coleta das informações, registrar em vídeos todo o material e tornar, e é pública todas as audiências. Mesmo esses encontros preparatórios que vamos fazer, que a Lélia já colocou, que é através dos atingidos a gente conseguir contar a história da organização, porque cada um desses, né? Falava novamente de Maria Augusta. Maria Augusta, ela foi a Cuba e voltou de Cuba. Com ela, 28 militantes da LN. Como é que foi isso? Como foi que voltou? Como era a participação de Cuba com relação à luta armada brasileira? O que é que nós entendíamos como luta armada? Eu tenho perguntado para os alunos, a gente tem perguntado para os alunos, não para os alunos que estão participando, por alguns dos funcionários. A gente perguntamos agora para um aluno, né? E Onestino Guimarães, você sabe quem era? Não sei, não conheço, nunca ouvi falar. Não é? E o aluno não é o responsável por isso. Quem é responsável por um aluno não saber o que é Onestino Guimarães somos nós que estamos todo esse tempo, há mais de 35 anos, morreu Onestino Guimarães, o presidente da UNE, e nós não contamos para nossos alunos quem era Onestino Guimarães. Não é? Então, nós temos esse papel. A Comissão da Verdade da PUC tem que contar para os seus alunos essa história, toda essa história. Não é? Quando nós fomos também fazer o site da... Está acabando? O site da comissão, também a funcionária que ia fazer, uma jovem super comprometida em fazer aquele episódio, perguntando para ela, o que significa para você a Comissão da Verdade? Ela disse, nada. E nada, porque quem é o responsável por isso é aquela menina de 21 anos que está ali na nossa frente, que foi nossa aluna, ou somos nós. Não é? Então, esse é um papel da nossa universidade, e esse papel também da justiça é algo importantíssimo. E além do testemunho e além da memória. Nós vamos acolher aqui, só completando o informe, acabando, a gente vamos acolher aqui, no dia 25 de outubro, uma caravana da anistia. Uma caravana da anistia onde vão ser julgados 70 casos da convergência socialista, da convergência socialista, a convergência, eu não sabia se era socialista, da convergência. E que tem alguns professores aqui que já até participaram da época, não sei se vai participar da caravana. Então, a caravana vai estar o Arcari e lideranças da convergência, que muito até conhecem pela atuação de hoje, mas não sabem a história da convergência, não sabem o que significou, o que é convergência. Né? E a maioria das pessoas que vão estar sendo reparados e discutidos seus casos nessa comissão da anistia foram alunos dessa universidade. A Liga Operária começou nessa universidade de 1972 para 73. Olha só. Olha, está vendo? Foi a convergência socialista, o núcleo base dela começou nessa universidade em 72 e 73. Nós fazíamos reuniões clandestinas, onde é hoje o Centro Acadêmico de Letras, como chamado, quem foi da época, Grupo Proposta. Então, gente, essa é a nossa história. Nós vamos com o maior orgulho, com a maior, né, a ceder o Tuca para estar junto com ele, junto com o pessoal da Convergência, eu acho que alguns dos companheiros estão aqui presentes, fazer essa caravana da anistia, que vai ser em São Paulo e vai ser na PUC. E a gente vai fazer junto. Não é? Isso faz parte da nossa ação pedagógica. E obrigada, Priscila. Eu sei que você vai participar e ajudar a gente nessa nós ajudar vocês, né, a nossa comunidade, para que a nossa história seja contada e seja divulgada. E a gente não tem mais um único aluno que possa dizer, eu não sei dessa história e isso não me diz nada. A professora Marijane falará do nosso projeto 2, que é sobre o movimento estudantil na PUC no período da ditadura.
Bom, me coube essa tarefa de expor para vocês o que nós estamos pensando fazer nesse que a gente está chamando de Projeto 2, e que eu vou tentar coordenar. Desde já, é uma coisa muito curiosa, porque nós somos, eu acabei de perguntar aqui para o Malheiro se ele estudou na PUC, quer dizer, de nós, da comissão, nenhum de nós estudou na PUC, foi estudante nessa época, nós todos viemos depois, né? E eu já conversei aqui antes de começar, agora a Priscila está falando de pós-graduação, aí tá bom, posso. Aí já não era tão importante, e já era um período, mas assim, Leda entrou aqui não sei quando, a Marília estava falando que entrou em 68, Marisa estudou aqui também, que eu sei. Então, assim, nós não somos os melhores para isso, né? Mas vamos contar com vocês todos. Qual é a ideia? A ideia é pegar assim, de 64 até 88, periodizarmos, porque, obviamente, que é muito tempo e são fases muito diferentes, né? Eu imagino, inclusive, como eu sou presa já em 69, era do Rio, mas eu imagino que 68, o Congresso de Biúna, é um marco em termos de o movimento vai entrar numa fase de descenso, não é isso? Então, a gente vai ter que periodizar. Em algum momento, começa a se recuperar o movimento, não sei quando, quer dizer, vai ser 72, vai ser 73, vai ser 74, 75, né? Quando eu venho para a PUC em 80, aí já os centros acadêmicos estavam constituídos, né? Já havia, inclusive, nós tivemos nas ciências sociais movimentos diferentes, né? Anarquistas, etc. Então, nós precisamos periodizar essa história e aí reunir aqueles que viveram isso da PUC, não na PUC, mas na USP, por exemplo, nas outras universidades e que conviviam com esse movimento, fazer essa contextualização histórica, porque não adianta ficar, nós aqui, quer dizer, o que era? Como é que foi 64? Como é que caiu 64 numa universidade como a PUC, que não era uma universidade pública, né? Mas o que aconteceu? O que mudou, por exemplo, quando entra Dom Paulo, tá certo? Do período anterior. Então, a ideia vamos periodizar isso, vamos reunir, né, todos aqueles que direto ou indiretamente, podem dar o seu testemunho. Eu estava conversando com a Ana Amélia ali também no começo, estava lá na USP, mas como é que era? Tem muita gente que foi presa no Congresso da Uni. Eu, inclusive, conheço professores de outras universidades que disseram: tem uma lista com todos nós que fomos presos na época. Então, vamos periodizar isso, vamos reunir as pessoas, vamos reunir os testemunhos, vamos fazer um estudo da época, por isso o pessoal aqui de História foi particularmente convidado, entende? Nós esperamos que, o pessoal da Ciência Política também, que a gente reconstitua cada período desse, minimamente, para poder pôr o movimento estudantil da PUC dentro deste momento. E, para os novos aqui, os estudantes, vocês sabem que a PUC teve um papel, em termos de movimento estudantil, excepcional. Algumas das grandes lideranças do movimento estudantil eram da PUC, né? Não é? E, quer dizer, comparativamente, foi talvez até mais importante do que foi a USP, em termos de movimento estudantil, tanto estadual quanto nacional, pelo tipo de lideranças que vieram daqui, pela importância do movimento na PUC, talvez até porque não teve muito menos repressão, e aqui foi mais possível se organizar, etc. Bom, então, resumindo, é isso. Quer dizer, se vocês entrarem no site, vocês vão encontrar lá uma indicação de como escrever para nós. A ideia é assim, que diga, por exemplo, Priscila, eu participei disso, entrei não sei quando, etc., e tenho algo a contar sobre isso. Nós vamos ler tudo isso e vamos dizer, bom, eu, por exemplo, se tiver que coordenar essa parte do projeto, vou chamar uma reunião, primeiro de todo mundo, para tentar fazer essa periodização. Depois vamos dividir, olha, vamos pegar os testemunhos de quem viveu de 64 a 68, dia tal. Aí vem todo mundo, a gente grava, né, filma, né, junta os episódios, vem o pessoal que estuda, olha, esse período foi assim, assim, aconteceu isso, 68, né, o ato 5, que vai vir, significa tal coisa. Bom, e com todo esse material, então, a gente pretende fazer filmes, publicações por escrito, e depois, então, esse material todo ser preparado para constar daquele memorial que vocês viram que vai ser um dos resultados do nosso trabalho. Vai ter um memorial público na PUC para quem vier de fora puder consultar e ver o que foi esses anos na PUC. Bom, e, claro, um episódio fundamental de toda essa parte que a gente vai coordenar é o famoso encontro da Uni, o terceiro encontro da Uni, que acontece aqui, e que aí provoca aquela invasão, né, pelo secretário de Segurança da época, com todas aquelas consequências terríveis que foram comentadas, e aquelas cenas todas do Nadir lá, não se recusando a cumprimentar, o Erasmo Dias, enfim, é um episódio fundamental desse período. É isso.
professora Salma vai nos falar sobre o projeto 3, que são ações de repressão e de resistência na PUC São Paulo. Boa noite a todos. O título deste projeto que coube a mim e ao professor Edênio coordenar é um título muito amplo, né? Ações de repressão e de resistência na PUC, talvez pudesse ser tudo, um título para todos os projetos, repressão e resistência na PUC. Mas eu serei breve, porque o objetivo geral é geral mesmo, é geral para todos os projetos, resgatar a memória da repressão e de resistência ocorridas na PUC, mas, no caso específico desse projeto, comporta alguns objetivos particulares que estão aí projetados. Quais são os pontos que serão destacados nesta investigação de estudos mesmo sobre este assunto? Um ponto são as perseguições e violências contra professores, funcionários e alunos da PUC. E isso inclui as agressões, as prisões. E, é claro, nossos objetivos e atividades vão se cruzar, né? Por exemplo, a Marijane acabou de falar da invasão, que foi uma forma de perseguição de violência, que também estaria incluído aqui. O papel da Igreja Católica no período da ditadura e da universidade, muito especialmente o papel de Dom Paulo Evaristo Arnes, naquele período, que era, então, cardeal arcebispo de São Paulo e grão-chanceler da PUC. Nós sabemos que, sem a figura de Dom Paulo, talvez a PUC pouco pudesse fazer em termos do que ela fez como resistência. E, mais tarde, aliado à professora dona Nadir Kifuri, que dá nome à nossa comissão. É interessante que a Rosalina tinha falado que nós, uma vez, perguntamos para uma aluna, né, que estava nos ajudando, o que a Comissão da Verdade lhe diz, e ela respondeu nada. E eu perguntei, e dona Nadir Kifuri? Não sei quem é. Então, nós não podemos deixar que isso continue assim, né? Então, o papel da Igreja Católica naquele período, a realização da reunião da SBPC na PUC, que tinha sido impedida de se realizar em outros locais, em outras universidades, em plano nacional, não ia acontecer. Eu me lembro bem que, na ocasião, a PUC foi de última hora, porque as reuniões da SBPC exigiam espaços, salas, divisões, etc. E nós fizemos de última hora a reunião aqui na PUC, as reuniões. A acolhida de professores caçados, alunos perseguidos em outras universidades do país e retornados do exílio. Essa, principalmente, a marca da resistência da PUC. Quer dizer, não, as repressões, as perseguições, sim, mas essa resistência que, no período sem o apoio de Dom Paulo e Dona Nadir, não teriam sido possíveis. E aqui eu falo também em nome do padre Edênio, porque ele foi uma espécie de braço direito da reitora nessa época, né? E ele está conosco nessa comissão e nesse projeto. Professores caçados, alunos perseguidos em outras universidades do país, enquanto saíam das outras universidades, professores, alunos, ou iam para o exílio, a PUC os acolhia. E este movimento foi importantíssimo para estas pessoas. Foi a resistência nesse momento, ou nesse gesto, era um gesto de abraço. Mas foi muito importante para a PUC, porque os professores principalmente os professores caçados ou exilados, eram, em geral, grandes professores, muito importantes professores. E eles não tinham espaço nas suas universidades. A PUC os abraça e eles trabalham na PUC. Alguns trabalharam aqui até a morte,
Outros trabalharam durante muito tempo, outros ainda estão, e alguns de passagem, 2 anos, 3 anos, mas o suficiente para dar um impulso acadêmico para a PUC, que ela, até hoje, esperamos, não perdeu. E não venha a perder, porque isso não se constrói da noite para o dia, né? A ditadura teve certas consequências, e eu não estou aqui defendendo a ditadura, porque as consequências piores são muito piores do que isto, mas, para a PUC, foi um momento de eclosão da universidade, do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista político, né? Eram professores preparados que vieram aqui nos ajudar. Nós éramos jovens professores na época, os que estávamos começando, e eles vieram e fizeram o impulso que a PUC precisava. Além disso, os congressos de anistia, que também foram realizados na PUC São Paulo, a formação e a trajetória de luta das nossas associações, a Associação dos Professores, a Associação dos Funcionários, que foram criadas neste período, e a criação, ou melhor, a recriação, a reconstrução dos centros acadêmicos, que tinham sido tão rechaçados, proibidos, depois foram reconstruídos. No item repressão, os incêndios do Tuca, que já foram citados, eu citaria outra vez a invasão, mostrando o cruzamento que, na Comissão da Verdade, nós vamos ter entre os nossos objetivos. Porque essa separação, essa distribuição de projetos com objetivos e atividades é uma forma de organizar o nosso trabalho para também ele não se diluir, não se perder, não se repetir, mas, sem dúvida, são objetivos e atividades que serão extremamente cruzadas e articuladas. E, como atividades, nós pretendemos recolher depoimentos e documentação sobre todos esses eventos. Não só aqueles que já existem, porque já existem teses, dissertações, e existem já depoimentos tomados, mas também fazer novos levantamentos. E é aí que nós vamos precisar, né, da colaboração de todas as pessoas que puderem contribuir. Desenvolver pesquisas, ações e atividades conjuntas com núcleos de pesquisa, pesquisadores, comitês de alunos, associações de professores e de funcionários. E este é o item, a meu ver, que deverá realçar aí o caráter propriamente universitário desta Comissão da Verdade, né? Fazer as pesquisas, as ações com núcleos de pesquisa já existentes, com pesquisadores que já estão atuando, com comitês de alunos, etc. Realizar sessões públicas e debates a respeito de tudo isso. E essa é a nossa primeira, né? A primeira sessão pública. Nós vamos estar gradativamente, digamos assim, apresentando o progresso, o desenvolvimento dos nossos trabalhos, os resultados, etc. Hoje nós estamos aqui fazendo essa primeira sessão pública e de debates para apresentar estes projetos como ponto de partida dos nossos trabalhos. E, finalmente, produzir materiais para o Memorial da PUC, material que será o registro que todos os projetos têm como atividade nas formas diversificadas dos meios de comunicação. É isso. E, na sequência, a professora Heloísa irá nos falar do projeto 4, que são reflexões sobre a memória social da ditadura, e o 5, que é a pesquisa na PUC sobre a ditadura e a implantação de memorial. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui. Eu acho que esse é um momento, para nós, eu acho que da comissão, não é importante. O plano, eu acho que ele apresenta, né, dimensões simples, eu acho que procurando, não é, dar uma ideia do que é onde quer chegar. Esse plano foi muito discutido, ele foi negociado, não é? Vocês imaginam que vão pôr uma comissão, né, em que direções, e ele também teve a intenção de propor aberturas, não é? Eu acho que muitas dos itens anteriores, dos 3 projetos anteriores, eles vão naquela direção
das 3 linhas que eu acho que todos nós já falamos, né, de ações de memória, ações políticas que façam avançar a justiça e ações pedagógicas. Não é um pouco isso que a gente está entendendo e poderia dizer com esse universo. Então, essa questão da memória, não é, eu acho que ela perpassa todos os projetos e nesse 4º projeto, que tem aí como título Reflexões sobre a Memória Social da Ditadura, eu e a Marijane ficamos... memória coletiva, é social, eu estou brigando pelo social, não é? Tem até essas questões, mas ele tende, então, a abrir e acolher, né, de forma mais aberta, não é, nosso processo de compartilhar memórias. Não é? A ideia é que, como a Marijane estava falando, quer dizer, vários de nós estávamos em outros lugares, não é, durante fases desse processo, não estávamos na PUC, mas vários de nós vivemos, não é, esse processo. Então, é realizar com a atual comunidade puciana, professores, alunos e funcionários, um compartilhamento, um resgate, mas um compartilhamento dessa memória. Né, a perspectiva, e a gente sabe disso, né, que a memória, eu acho que o Ivan estava falando isso antes, quer dizer, a memória é um campo de disputa. Né? A gente não vai ao passado, não é? A gente não vai ao passado para recuperá-lo tal como foi. Não é? A memória ela tem como tempo presente, não é? É uma ação do presente. E é nesse sentido também que a comissão, a gente tem insistido em trabalhar, que essa ação nossa de memória é uma ação prospectiva, ela não é retrospectiva. Não é? Ela tem como dimensão nossas perspectivas de presente e de futuro. Eu acho, como já estava trabalhando aqui, né? Interessa para a gente, então, nessa discussão de compartilhar com a comunidade e aí chamar, não é, a comunidade essa memória, o sentido também de discuti-la hoje, o porquê, em que direções. E abrir esse espaço num sentido de que são memórias, não é? Aqui, para além dos temas, não é? Mas que já estão, são marcos dentro da nossa história da PUC, que nós façamos emergir também outros marcos que muitas vezes foram, inclusive, calados por alguns desses marcos, que outras histórias e muitas histórias possam emergir aí. Né? A gente tem um período de efervescência e de luta muito grande nesse processo. Então, acho que, sem dúvida, há outros marcos, outros relatos e outras histórias várias sobre esses mesmos marcos que podem se fazer emergir. Então, isso é um pouco, não é, mais dessa dimensão mais social, cotidiana. Então, a ideia nesse projeto é junto com gente aqui botou historiólogos, sociólogos, psicólogos, outros, que a gente possa reunir um grupo ainda para discutir como a gente avança em várias dimensões, não é, desse projeto, não é, de resgatar, mas também de compartilhar. Não é? Da gente poder estar discutindo, fazendo debates, seminários, organizando divulgação de resultados. Então, esse é um projeto ainda em aberto nesse sentido, mas que está aí por causa disso mesmo, porque ele pode acolher, não é, esse nosso processo atual, prospectivo, de estar pensando a memória. Outro projeto, o 5º, diz respeito à pesquisa na PUC sobre a ditadura e a implantação do memorial. Já no ato, não é, de criação da comissão, está lá estabelecido que todo o acervo, né, a coleção de documentos, de multimídias, de depoimentos, ele vai compor, não é, um memorial, uma coleção de acervos que ficará no CEDIC à disposição de todos os pesquisadores da PUC e aberto ao público em geral, e ao qual nós vamos, não é, aí ver como isso vai dar acesso. Então, 2 das direções então, que nós pensamos trabalhar,
a comissão pensou trabalhar. Uma primeira nesse projeto é identificar e dar visibilidade à pesquisa sobre a ditadura realizada na PUC São Paulo. Então, a ideia é que a gente possa realizar um levantamento das pesquisas sobre o período realizados por nós nas diversas formas. Projetos de pesquisa, iniciação científica, TCC, dissertações, teses, outras produções acadêmicas, como vídeos, levantamento dos artigos das nossas revistas, todas, e compor com isso, então, um catálogo eletrônico que possa dar visibilidade a toda essa pesquisa e o pensamento desenvolvido, e a pesquisa desenvolvida na PUC sobre isso. E, ao mesmo tempo, propor atividades conjuntas com os núcleos, isso a gente está pensando em realizar com instrumentos que nós temos aí, os catálogos de tese, dissertação, mas também pedir ajuda dos grupos de pesquisa, registrando sua produção, dos programas, dos cursos de graduação, que possam nos ajudar, porque alguns, é claro que teses, dissertações, TCCs, nós temos alguma maneira de recolher e ter dados e ter informações seguras para isso. Agora, muito do que se faz nessa universidade não se registra. Não é? Tem vários locais de registro. Então, ver a forma que a gente vai poder ampliar isso para todos. Não é aí? Quer dizer, nós já estamos atualmente com o site funcionando e com um e-mail funcionando, que é a comissãodaverdade@pucsbr. Não é? Então, toda a informação, toda a contribuição que se puder, que vocês puderem mandar, vai ser muito bem-vinda. Essa é a nossa ideia. O memorial, para além desse acervo que nós vamos compondo, que vai compondo desses registros, e que, diga de passagem, lá no CEDIC, nós temos, e nós começamos, fora antes, ações de memória da PUC, e é impressionante como é difícil fazer isso dentro dessa universidade. Por isso que eu acho que a gente precisa de ajuda de todo mundo. Lembra, Jorge Cláudio, que nós fomos lá para resgatar, por exemplo, a história do Porandubas, e que a gente fez uma amostra lá, e buscar, Jorge Cláudio nos ajudou, muita gente nos ajudou, para recuperar, por exemplo, uma história de uma publicação que há pouco tempo estava com a gente. Nós temos, isso que a gente estava falando agora, professores que vieram para cá, por exemplo, nós temos um acervo preciosíssimo dessa época, dos serviços vocacionais, que foi a professora Marianilde Michelani que trouxe. E temos vários outros que têm certeza que, para além daquilo que a gente tem, é resultado de trabalho da PUC realizado naquela época. Bom, mas, para além do acervo, a ideia é, então, também a gente ter e ir concebendo um memorial, que fique, que expanda a memorial dos nossos estudantes mortos e desaparecidos, que está aqui no Cutucarena, para a gente ver. Dentre esses, por exemplo, e a Ana Paula logo vai falar para a gente como está, nós estamos desenvolvendo com já uma solicitação que nos chegou do Ministério da Justiça e da Comissão da Anistia para instituir um marco na PUC São Paulo. Eu estava falando com a doutora já aqui, agora, em novembro, fazem 35 anos do primeiro congresso da Anistia, que foi realizado nesse teatro, há 35 anos atrás, que, segundo os jornais, gente que está aqui pode dizer, segundo os jornais, na época, na sua reunião final, teve 1.000 a 1.500 pessoas, e foi um momento extremamente importante. Então, nós estamos... esse projeto, que se chama Trilhas da Anistia, ele vai colocar 10 marcos da anistia no Brasil inteiro. Em São Paulo, esse marco vai ser no Tuca, está aí,
né, um primeiro projeto que vai ser desenvolvido e até o final desse ano. Então, a ideia é também, né, de memorializar em algumas, ou nessas parcerias, em outro, esse espaço da PUC São Paulo. E estamos abertos aí, estamos esperando e-mail para as contribuições e para as doações. Tá bom? Obrigada. Da Comissão da Verdade. E a primeira coisa que eu vou falar é o que já foi falado bastante, que é com relação aos convênios que a gente firmou hoje à tarde, tanto com a Comissão Nacional como com a estadual. E esses convênios eles visam propiciar esse intercâmbio de informações entre as comissões, e especialmente para que não aconteça isso que a Rosalina estava comentando, da gente começar algumas ações do zero, né? Para que a gente possa, na verdade, avançar naquilo que já se tem levantado, né? E naquilo que já se tem historiado e registrado. Esses convênios, eles, além de propiciar esse intercâmbio de informações, eles também vão propiciar um registro coletivo, né? E que depois pode ser encaminhado, né, para o Arquivo Nacional, o Centro de Memórias Reveladas. E a gente entende que isso amplia e facilita o trabalho de todo mundo, né, na busca dessas informações. Então, essa era uma primeira notícia. Esses convênios depois vão ser disponibilizados também no site da comissão, e a gente conta também com a colaboração de todos aí para desenvolver essas atividades. Uma segunda informação que eu tenho para dar é em relação ao totem que a Elô estava falando. Esse totem é um projeto da Comissão de Anistia, chama Trilhas da Anistia. Na verdade, não sei se a gente tem aí, Regina, a foto do projeto. Está ali, está ali. Isso, na verdade, é um esboço ainda do que se pretende instalar no jardim. Foi desenvolvido por um arquiteto e ele encaminhou isso para a gente como uma ideia daquilo que se pretende colocar nos jardins. Esse processo, na verdade, ele depende ainda de algumas aprovações legais, né, de alguns trâmites, mas a gente está encaminhando isso junto aos órgãos de preservação, do qual eu faço parte, inclusive, então estou encaminhando pessoalmente isso, para que a gente consiga viabilizar a colocação, que não necessariamente será esse, mas é a ideia da Comissão de Anistia, que seja algo parecido com isso. A outra notícia que eu tenho para dar é com relação às bolsas. Também foi assinado hoje, à tarde, um edital de bolsas de estudo, de pesquisa, com temas ligados à comissão. E as inscrições estão sendo abertas a partir de hoje, podem ser feitas pelo site da comissão. São requisitos mínimos de alunos de graduação estarem matriculados. E ali tem um cronograma de provas e, enfim, pontuação e tudo, porque acho que o objetivo principal é que a gente traga os alunos para colaborarem com a gente, para estudarem os temas junto conosco e para que eles se interem, né, e não fiquem alheios a essa realidade toda. Então, esse edital de bolsas está publicado também já na página da comissão. Acho que eram essas as notícias que eu tinha mais para dar. E, para finalizar essa parte de apresentação, a comissão está no aguardo ansioso de uma organização do Comitê Estudantil da Comissão da Verdade. E eu gostaria de chamar a aluna do Direito, a Vicky, para que nos dê um informe sobre isso. Eu não tenho tanta facilidade em falar, então eu vou ler, mas são 5 minutos. Eu peço licença para ler rapidinho. O Comitê Estudantil nasceu com o escopo de ser a articulação entre os alunos da PUC para auxiliar a Comissão da Verdade, reitora Nadir Gouveia Kifuri, ao longo dos 2 anos que durará a importante investigação.
O comitê vem se organizando desde maio por meio de reuniões e estabelecendo uma forte comunicação com o objetivo de promover ações conjuntas e divulgar a Comissão da Verdade. Entre nossa atuação, podemos citar a participação nos eventos da comissão, a convocação em mídias sociais e a abertura de canais de comunicação para levar a comissão e o comitê ao conhecimento de todos da comunidade puquiana. Somos um movimento horizontal organizado por meio de uma gestão colegiada de estudantes que se torna uma forte e importante protagonista de diálogo e de atuação de trabalho, na medida em que visa unir a colaboração e a participação dos alunos. Nossa organização nasceu por meio da participação de alunos que acreditam na comissão, alunos que se interessam pela matéria e alunos que acreditam no projeto de lembrar e resistir. Pois quem se esquece de sua história está condenado a repeti-la. Queremos que as comissões da verdade e seus comitês possuem o poder de rememorar os fatos, pois a construção da vida e da resistência se dá através da memória. E se faz necessário que a história seja contada pelo viés dos vencidos, dos mortos e oprimidos, para que nos atente ao que acontece ainda hoje, não só nas ruas e porões, mas em todos os âmbitos em que muitos não se percebem atados e não têm sequer a possibilidade de resistir. O episódio histórico sobre o qual se debruçam os trabalhos da Comissão da Verdade da PUC São Paulo foi, em grande parte, protagonizado por estudantes. Neste período, ocorreram horríveis crimes e gravíssimas violações aos direitos humanos, mas também emocionantes formas de resistência. Ora estavam sendo vítimas de violência cometida pelo regime, ora estavam na linha de frente da resistência. Mas sempre, em todo momento, estavam em movimento. O legado que os estudantes do movimento estudantil da época nos deixaram, e do qual temos imenso orgulho, é o legado de luta. E a sociedade atual muitas vezes parece não demandar dos estudantes, dos jovens, tudo aquilo que demandou durante a ditadura militar. A liberdade tem um preço. E para que muitos daqueles jovens, o preço foi a tortura, a prisão, a morte, o desaparecimento. Não mostremos ingratidão. Não nos esquecemos de uma luta ainda necessária em uma sociedade que se diz democrática, mas que carrega os traços de um obscuro tempo e que, ao invés de tentarmos esquecer, devemos nos empenhar para incansavelmente lembrar. O abuso de poder de hoje pode transformar-se no de ontem e evitá-lo ao nosso papel, em memória daqueles que lutaram para que hoje pudéssemos estar aqui expondo nossos ideais. E, em nome desses estudantes que estiveram presentes naquele momento e que estão presentes ainda hoje, nós também consideramos fundamental nos fazermos presentes. E, nas palavras de Hannah Arendt, toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Obrigada. Acho que só para avisar que o Comitê Estudantil está num processo de organização e eles terão, tão logo tenham representantes, eles comporão e trabalharão par a par com essa comissão. E estamos aguardando, não é, dona Vicky, ansiosamente, alunos aqui presentes, não é? Por esse braço e por essa colaboração. Bem, são 9h ainda, e agora a gente queria ouvir de vocês as sugestões. Se abrimos para as falas. Professor Jorge. Acho que esse é melhor. Jorge, Priscila. Boa noite. Me ocorreram 3 ideias. Elas são, de uma certa forma, ancoradas, enraizadas na história da PUC. Não são fórmulas velhas, mas eu sei que algumas coisas funcionaram e a gente pode aproveitar. Eu acho que se funcionou no passado, pode funcionar no presente, desde que bem entendido. Eu me refiro... bom, primeiro o seguinte, no domingo, neste domingo, será dia 22. Dia 22 de setembro, em 1977, e em 1984, a PUC foi invadida em 77, e 7 anos depois foi tocado fogo nesse teatro. Então, eu remeto vocês ao YouTube, tem lá 2 filmes sobre isso.
Um chama-se Não Se Cala a Consciência de um Povo e outro chama-se Tuca, Vida e Obra. Então, vocês acham isso lá, eu acho que é um material interessante, bem rico de memória. Outra coisa interessante que talvez possa vir a ser um projeto da comissão é estimular um movimento teatral qualquer, que eu não sei qual seria, de que forma isso viria a ser feito, mas que, a exemplo, a Elza Lobo foi embora, mas a exemplo do que aconteceu com o grupo de teatro Tuca, que acabou dando nome a esse auditório Tibiriçá, passou a ser Teatro Tuca. Esse grupo organizou, durante 6 meses, ou um pouco mais até, a peça Morte e Vida Severina, que envolveu academicamente vários cursos. Eu acho que, se for feito um concurso de teatro, de peças, uma coisa assim, poderia envolver essas dimensões, não só o teatro, mas, claro que não é pouco, mas também essa parte mais de pesquisa acadêmica, etc. Acho que, como vocês estarão reunindo materiais ou têm acesso, endereço de materiais, isso pode ser muito potenciado. Claro que pode ser teatro também, pode ser vídeo, pode ser outras formas. Outra ideia que eu sei que funcionou hiper bem e pode ser retomada é um negócio que se chamou Museu de Rua. Eram grandes painéis, se não me engano, uns 30 painéis, 15 frente e verso, de 2 metros por 1, com ampliações fotográficas, e tinha a grande vantagem de que era extremamente móvel, eram com fotos, com textos, e aquilo circulava pelos campi, pelo campus e pelos campi, e podia ganhar, inclusive, a outros ambientes que não universitários, ir para uma praça pública da cidade, etc., ou algum centro cultural, etc. E a vantagem é que ele é modular. Então, por exemplo, cada um desses projetos se encarregaria de produzir material para 2 painéis. E, com o tempo, vai acrescentando. É a mesma ideia, um pouco do totem, mas é um outro tipo, mas é alguma coisa móvel. Então, cada projeto desses faz 2 painéis durante um ano. No ano seguinte, faz mais 2. Quer dizer, ele pode ir crescendo, ou algum não ficou bem feito, você faz de novo, etc. Né? Precisa arranjar eu acho que o arquiteto que fez esse da PUC, que infelizmente acabou sendo dizimado, isso é outra questão, mas ele virou uma ruína, não precisava acontecer isso. Podia estar vivo até hoje e ampliado. Então, um projeto de museu de rua, museu do corredor, sei lá, poderia ser bem interessante, né? E você pode botar 4 módulos num lugar, 3 no outro, junta, faz arranjos diferentes e assim vai. Eu acho que, em princípio... outra coisa, e eu tenho interesse direto nisso, seria se formar um núcleo de pesquisa dentro da Comissão de Verdade que agregasse vários... iniciação científica, por exemplo, vocês estão hoje assinaram o convênio, oferecer bolsas de iniciação científica, professores que estariam dispostos a orientar, eu imagino que haveria. Quer dizer, a gente fazer o levantamento de quem está disposto a orientar e quem está disposto a se engajar nessa pesquisa. Isso é um negócio que é muito rico porque é muito capilar e já existe essa estrutura de iniciação científica, essa rica experiência de iniciação científica dentro desta universidade, que a gente poderia muito facilmente direcionar para os objetivos dessa comissão. E haveria 1000 outras coisas, mas eu acho que, por exemplo, o Museu de Rua ele é muito visível. A iniciação científica ela
se torna capilar, ela envolve as pessoas durante um ano inteiro, com temas e comunidades pesquisantes, que podia ser bem interessante. Obrigada. Priscila, você quer falar? Priscila, por favor. Priscila, fica aí mesmo. Boa noite a todos. Bom, o primeiro contato, me parece que a comissão tem um projeto bastante audacioso, né, em fazer todo esse levantamento e, evidentemente, nós da Propuc esperamos que, de fato, a gente consiga dar um passo à frente, não é? No sentido não apenas de levantar a memória, não é, e de apresentar, não é, a memória histórica de todo esse período terrível, né, que foi a ditadura militar, mas que, como bem disse já a comissão em seus objetivos, que isso tenha um sentido pedagógico, não é? Que esse é o maior sentido desta universidade, não é? De estar ligada à vida social, ligada aos movimentos sociais, não é? E que possamos, com esse sentido pedagógico, transbordar os muros desta universidade para outros campos, denunciando o que foi esse período, e não apenas isso, não é? Esperamos que todo esse trabalho venha iluminar o presente, no sentido de também mostrar quais são os resquícios que até hoje vivemos, não é? Nesta sociedade da ditadura militar, como bem disse o companheiro ali, Ivan, né? Ou seja, desde a estrutura, não é, de repressão que não foi desmantelada pós ditadura militar, que está aí ainda presente, até no cotidiano, né? Que a gente possa romper com com os arames farpados que ainda permanecem fisicamente nos muros dessa universidade, que a gente evite que se coloquem, por exemplo, graxa sobre os muros dessa universidade, como tem sido feito nos últimos tempos, não é? Não sei se todos sabem, mas aqui se coloca graxa nos muros, além das concertinas. E que a gente possa definitivamente evitar que processos políticos administrativos ocorram nesta universidade, como o que até agora paira sobre a cabeça da nossa companheira, professora Maria Beatriz, que, aliás, foi militante do movimento, perseguida, presa em Ibiúna, não é? E que está sobre a gaveta da reitora dessa universidade. O processo foi aberto, foram feitos depoimentos, a comissão chegou a uma conclusão da qual nós desconhecemos até o presente momento, e esse processo político-administrativo sobre a professora está em aberto, porque a nossa reitora, até agora, a quem cabe dar a palavra final, sequer se pronunciou. A comissão terminou em 6 de junho. Creio que o sentido de uma comissão, de fato, é não apenas resgatar a memória, mas que a memória sirva para que a gente evite que, no presente, a gente tenha que viver situações como essa, constrangedoras na nossa vida. Portanto, a questão política não está no passado, ela permanece no presente. E a nossa ação deve ser no sentido de, pelo presente, construir o futuro, evidentemente, avaliando o que foi o passado. Nesse sentido, a gente, na medida do possível, pretende colaborar, sim, com o trabalho. Eu queria colocar apenas mais 2 coisas. A Propuc já está em andamento uma revista que vai ser lançada, nós já estamos com a pauta, está em aberto, inclusive eu publicamente quero colocar que está aberto para quem quiser contribuir e escrever, uma revista que será lançada no fim de março,
cujo tema é 50 anos da ditadura militar, onde a gente pretende, não é, com a colaboração de estar aberto, né, temos vários subtemas, aqui eu não vou ficar falando, mas, enfim, que as pessoas venham a escrever e que a gente possa, também com esta revista, não é, se constituir mais num documento em relação a isso. E temos como projeto, para o ano que vem, isso já era um projeto que a gente vinha gestando, produzir uma revista PUC Viva sobre as comissões da verdade. Não é? Porque a gente sabe, tem conhecimento, que muita documentação, como bem vocês disseram, já foi produzida. Não é? E essa documentação, de fato, ela precisa estar pública. Não é? É preciso chegar, não é, a todos aqueles que queiram, enfim, ter acesso a esses relatórios, enfim, a toda essa documentação. E a gente espera que a Comissão da Verdade da PUC venha exatamente também para colaborar, e o nosso intuito é, não só da PUC, mas elaborar uma revista que possa trazer também todo esse trabalho que vem sendo realizado, não só na PUC, mas nacionalmente. Era isso que eu queria falar, então, em nome da entidade. Muito obrigada. Boa noite, eu sou Regina Oliveira, do Centro de Ex-Alunos, e nossa missão também, junto com o Comitê Estudantil, é resgatar também essa história nos 250 mil ex-alunos, principalmente aqueles que foram presidentes de centros acadêmicos. Queremos colaborar muito nesse sentido. Hoje veio a Elza Lobo, mas ela já foi embora, mas foi uma ex-aluna muito importante nesse período. E a comissão pode contar conosco. Bom, boa noite. Meu nome é Diego Oliveira, eu sou membro da Comissão da Verdade da Fundação Escola de Sociologia e Política. Né? Estamos eu aqui, o Adão e o Alexandre. A gente vem hoje no sentido de, né, congratular, né, a comissão e nos colocar à disposição também de qualquer necessidade. Eu acho que a gente realmente tem que estreitar os laços entre as comissões, e a gente, como comissões que estão acontecendo dentro das faculdades, né, a gente tem que estar muito próximo, né, nesse momento de levantamento das questões históricas, porque no momento de fazer, por exemplo, a prospecção de documentos nos arquivos públicos e tudo mais, a gente esbarra em documentações que são de uma ou de outra, no levantamento de depoimentos. Né? Então, eu acho que para a gente construir essa lógica do nunca mais é preciso que, né, a gente esteja trabalhando junto. Né? Então, a gente está aqui, né, nos colocando à disposição naquilo que for necessário e desejar boa sorte à comissão aqui da PUC. Obrigado. Diogo, não saia, por favor, sem deixar um contato aqui com a gente. Okay. Eu gostaria apenas de dar duas sugestões. Vocês citaram Dom Paulo, que é bom, não? Agora, eu acho que se deve usar, em relação a esta querida figura, importante figura, a mesma dinâmica que vai se usar com a aluna Augusta. Quer dizer, se não se pode pensar na aluna sem a ALN, também Dom Paulo não gerou a si mesmo. Não se explica Dom Paulo apenas por si mesmo. Muitas vezes, quando se aplica a coisa à igreja, se pensa que isso se dá por uma pessoa só, escolhida por Deus ou por o demônio, que se resolve deste jeito. Não é assim. Quer dizer, a mesma dinâmica, a mesma pedagogia, a mesma deve ser usada, a meu modo de ver. A segunda coisa, havia um centro, que neste momento me foge de memória, me ajuda, Cláudio, do professor Queiroz, que documentava coisa, publicava coisa, e era vinculado à PUC. Isso, exatamente. Não, o instituto, este instituto, do professor Queiroz, vale a pena, estava aqui, sediado nas dependências da PUC.
Sim, ainda existe, mas na época era importantíssimo como espaço de documentação. Tá vivo e na PUC. Boa noite. Eu sou da Central Sindical CSP com Lutas e sou membro também do Grupo Nacional da Comissão da Verdade, que está fazendo o trabalho sobre o movimento sindical, a ditadura e a repressão aos trabalhadores. E também sou metalúrgico da Comissão da Verdade do Sindicato Metalúrgico de São José dos Campos. Primeiro, parabenizar a Comissão da Verdade da PUC pela atividade que está sendo realizada e se somar também nesse processo de resgatar a memória e a verdade. Nós estamos organizando, como foi falado pela professora Rosalina, a caravana da comissão, que a Comissão da Anistia vai fazer em São Paulo, vai fazer no dia 24 na USP e no dia 25, por proposta nossa, vai fazer aqui na PUC, porque a PUC foi um fórum de resistência, e, em particular, em relação a essa organização, a Convergência Socialista, a fundação dela, ela se deu aqui na PUC, a fundação. A primeira reunião, na verdade, era uma primeira reunião pública dos socialistas, né? À época, até me lembro, nós chegamos a reunir com Fernando Henrique Cardoso, Almina Afonso, era uma articulação de todo mundo se reivindicava socialista, e a primeira reunião foi aqui na PUC, então ela tem um papel importante. Depois disso também houve a invasão, e também em 79, quando houve a prisão de toda a direção da Convergência Socialista, aqui na PUC também aconteceu uma greve de fome, que acontecia na cadeia e também aconteceu no Tuca, aqui embaixo. Portanto, ela tem, para nós, um significado bastante grande, bastante simbólico, fazer esse evento aqui, porque ele é um evento pedagógico, as pessoas vão poder saber como funciona uma comissão de anistia, como se dá o julgamento, além de conhecer essa história. Tá? Eu também, pessoalmente, gostaria de colaborar com a comissão. Eu fui um dos presos em 77, no Congresso. Na verdade, não foi um congresso, foi um encontro com 20 ou 30 pessoas que nós fizemos numa sala aqui, e depois que acabou o encontro, a gente resolveu comemorar. Ao comemorar com ato público, foi que o Erasmo Dias veio e prendeu mais de 1.000, à época, mais de 1.000 estudantes, foram para o DOPS, e, no final, nós fomos em 11 enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Então, podemos, inclusive, contribuir, se for o caso. Tá, okay? Muito obrigado. Qual é seu nome? Qual é seu nome também? Luiz Carlos Luiz Prats. Carlos, você também deixa o contato com a gente.